Bom dia! Vamos começando essa live dizendo que eu estou muito grata a Deus por mais um ano de vida, 33 anos, e todos os anos que eu tenho. Gente, às vezes eu até não acredito que eu já tenho 33 anos. Surreal, né? É muito interessante fazer aniversário, porque a gente faz uma reflexão, né, sobre tudo que a gente já viveu. E essa música diz muito sobre o momento que eu tô vivendo hoje. A gente vive um temporal o tempo todo na nossa vida, externamente. E esse temporal, ele nunca vai deixar de existir. Só que nós precisamos entender que isso é sobre o que está lá fora. Aqui dentro, nós precisamos ter a convicção de que nós pertencemos a algum lugar, de que nós temos uma missão, de que nós temos um propósito, de que existe amor em nossa vida. E não um amor que vem de nós, mas um amor que está acima de nós. Então, se nós formos olhar para fora, que possamos olhar para esse amor, que um dia foi externado através de um movimento que foi o sacrifício de Jesus por nós. Mas que hoje a gente vê em pequenos detalhes, como a gente conversou ontem com a Michelle, né? Obrigada, amiga. Ontem, na nossa conversa, a gente viu em pequenas coisas que devemos ser gratos. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui, um pouco diferente, para eu ter certeza que essa live aqui não vai ficar bugada. Porque o que acontece? Toda vez que eu entro com alguém, fica legal, mas quando eu entro sozinha, não dá certo. Então, eu tô aqui com o celular do meu marido, eu vou entrar como se fosse... Eu vou chamar ele para entrar na live aqui, só pra ver se não vai ficar bugado, gente. Peraí. Não me abandonem, não. Ele vai entrar aqui. Aí vai entrar só pra ver se não fica bugada a minha fala com o meu vídeo. Sempre fica saindo fora, não sei porquê. Sou eu nos dois lugares. Peraí que eu já vou sair. Pronto, vamos ver se melhora. Se eu não vou ficar com a voz travada. Mas olha, vamos lá. Eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês e contar a minha história pra vocês. Eu gosto muito de contar história, gente. Sou a contadora de história. E falar nisso, sabe qual é o apelido que eu tinha quando era criança? Forrest Gump, a contadora de história. Amo contar histórias. E vamos começar falando aqui algumas coisas que eu gosto muito de fazer. Pra quem não sabe, tá? Eu amo escrever. E eu tô um pouco até em dívida com isso, porque eu sempre gostei muito de escrever. Muito obrigada, Flávia! Quanto tempo! Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Sandro. Jaine, muito obrigada, Deus abençoe. Gente, a Jaine, eu conheço ela desde que ela era uma criança. Meu Deus, ela já é casada. Mas enfim, gosto muito de escrever, já escrevi música, já escrevi poemas, enfim, gosto muito de estar com as pessoas. Obrigada, Josi. Gosto muito de estar com as pessoas, gosto muito de ser útil. Amo organizar eventos e amo a minha profissão atual. Amo ser mãe, obviamente, né? E algumas coisas que eu não sou boa, gente. Eu tenho que confessar aqui pra vocês também isso, né? Eu não sou muito boa dona de casa. Então, eu não sou aquela pessoa que fica, sabe, assim, arrumando as coisas metricamente. Então, eu me entendo na minha bagunça, digamos assim. É... Mas eu sou ótima mãe. Deixa eu ver, mas o que eu não sou boa? Gente, eu tô sabendo mais do que eu sou boa do que eu não sou boa. Isso é muito bom, que antigamente era o contrário, viu? Deixa eu lembrar o que mais eu não sou boa. Ah, gente, agora... Ah, tá, eu tenho... De vez em quando eu procrastino. Então eu vou empurrando o negócio. Quando tá, tipo, em cima da hora, eu começo a fazer pra poder... Tipo, eu funciono muito bem sob pressão. Então, procrastinação é uma coisa que, infelizmente, eu tenho que ficar lutando. E deixa eu ver mais o quê? Ah, gente, eu não sou boa em um monte de coisa, né? Falando de profissão. Porque eu sou boa naquilo que eu sei fazer profissionalmente. Agora, falando de profissão, tem um monte de coisa que eu não sou boa. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Mas por que eu tô falando isso com vocês, né? Ontem, a gente teve um PG das esposas de pastores. E uma amiga tinha me mandado cedo um versículo bíblico.
que eu gostei muito. Eu falei, não, já vou usar esse versículo no PG. E eu gostaria de compartilhar aqui esse versículo com vocês, porque foi um versículo que falou muito ao meu coração. Efésios 4. Abra sua Bíblia aí se você estiver nela. Efésios 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Obrigada, Leiliane. Deus abençoe. Gente, olha, esse versículo aqui é um versículo que diz muito sobre a nossa vida. Aqui está dizendo o seguinte, que o Senhor, Ele nos preparou de forma individual, cada um, para executar uma tarefa, para exercer um dom e para exercer uma habilidade específica. Então, a gente precisa parar um ponto de ficar se comparando. Isso é muito cansativo. A gente se compara o tempo todo, se você parar para pensar. E a gente precisa fazer o exercício inverso, sabe? Entender exatamente quem eu sou e para o que o Senhor me criou. E fazer exatamente aquilo da melhor forma possível. Eu vejo muitas pessoas gastando tempo tentando ser o que elas não são, o que elas não nasceram para ser. E aqui eu não estou falando de autoaceitação, sabe? Eu estou falando de essência, de propósito. Então, eu preciso me conhecer para eu entender qual foi o propósito que o Senhor me criou. Para que eu não fique aí desejando propósitos alheios. Eu só faço isso quando eu não tenho clareza do meu próprio propósito. Quando eu tenho clareza do meu propósito, eu vou ficar ocupada demais tentando executar o meu propósito e não vou ficar me comparando com o propósito das pessoas. Só que em momentos da nossa vida que a gente fica vulnerável, que a gente se sente às vezes sem utilidade, eu tô falando isso porque eu já passei por momentos assim. A gente tende a comparar, fala, nossa, mas parece que a missão da pessoa, o propósito da pessoa é mais útil do que o meu. Parece que o que ela faz é mais relevante. Então a gente precisa tirar isso da cabeça. E o interessante é que aqui, no versículo 12, não, no versículo 13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Entendam que aqui o apóstolo está dizendo que nós precisamos ter maturidade emocional, porque a nossa referência não pode ser seres humanos, precisa ser Cristo. Olha aqui, que cheguemos à unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus. A gente precisa tirar as pessoas da onde a gente coloca na nossa vida como referência. É muito bom a gente olhar para alguém, né, e falar assim, nossa, que exerce talvez um propósito parecido com o nosso, falar, nossa, eu vou olhar para aquela pessoa ali, vou me inspirar, um dia eu vou conseguir alcançar, né, chegar ali onde ela está. Ok, isso é legal, mas a gente não pode colocar nessa pessoa a força de uma referência onde a gente vai estar ali olhando cada detalhe e nos inspirando exatamente em tudo. Por quê? Porque seres humanos são falhos. Eu posso sim ter uma referência humana até para eu entender, né, humanamente aonde eu posso chegar, mas você precisa ter a referência de comportamento, a referência de ambição em Cristo. Então ele precisa ser a minha referência. Ele precisa ser o desejo de fazer melhor. E aqui a palavra de Deus diz isso, porque olha, quando a gente vai olhar no versículo 15, diz assim, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e de quem o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, Cristo é a cabeça, nós somos um corpo. Um corpo, ele tem 2 mãos, 2 pés. Ele não pode ter 4 mãos, 4 pés, entende? Então, nós precisamos, com certeza, sermos diferentes. É isso que faz com que a gente tenha utilidade
social. Nós somos criados para viver socialmente. Precisamos ser diferentes para que um complete o outro, para que um possa ajudar o outro. Foi assim que Jesus nos criou, porque para a gente ter esse convívio. E o interessante é que aqui, no versículo 14, diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Gente, isso aqui eu achei sensacional, sabe por quê? De novo, ressaltando que quando nós estamos perdidos, quando a gente, eu não sei quem eu sou, eu não sei para o que Deus me criou, é como se a gente fosse criança. A gente está no estado de infantilidade, entende? Então, eu tô ali de forma infantil, agindo, ou seja, uma criança, ela é facilmente convencida. Você chega para uma criança, você não precisa ali ficar se justificando, criando toda uma história para induzir aquela criança a fazer o que você quer. A criança, ela não tem o seu cérebro maduro para poder combater um adulto, né, que está ali tentando convencer. Então, quando a palavra de Deus nos compara a uma criança, está falando exatamente disso, da imaturidade, sabe? Da falta de conhecimento, da falta de compreensão sobre a vida. Porque uma criança, ela não está preparada para ir para a vida. Só que nós, adultos, nós precisamos estar. Quando nós não sabemos onde estamos e nem para onde vamos, qualquer lugar serve. E aí que mora o problema, aí que mora o perigo. Porque Deus não nos criou para estarmos em qualquer lugar. Existe um lugar que nos encaixa e existe outro lugar que não nos encaixa. Por quê? Porque não está de acordo com a nossa essência. E muitas vezes a gente fica ali brigando com Deus porque a gente quer se encaixar exatamente num lugar onde uma pessoa que, de acordo com a nossa ótica, está sendo admirada, está sendo amada. E a gente acredita que só estando no lugar que aquela pessoa está, a gente pode ter tudo isso. E olha, eu tenho N exemplos de histórias de pessoas que foram muito boas no que elas faziam e não eram coisas assim, super, mega, ultra relevante, que a gente já tem um estereótipo, né, do que é relevante, de profissões que são, digamos, mais importantes. Não eram. E fizeram tão bem feito que marcaram a jornada da sua vida. Foram ali a referência para aquela situação. Então, se dedique em fazer o que está às suas mãos da melhor forma possível. Eu tenho certeza que se o seu desejo é ter reconhecimento, não que a gente não queira isso, né? A gente não pode ser hipócrita para falar, não, eu não estou fazendo isso para ter reconhecimento de ninguém. Não, a gente sempre quer. Isso é saudável. Só não pode ir acima daquilo do propósito. Ou seja, o meu principal propósito precisa ser reconhecida por Deus. Mas é muito bom quando a gente também é reconhecida pelo ser humano, porque a gente tem um feedback, a gente tem ali, né, uma confirmação do que eu estou fazendo está sendo útil para alguém. Entende? Então, a gente precisa ter equilíbrio nessas questões. Uma coisa que eu gostaria de contar para vocês é que, falei que eu ia contar uma história, mas estou aqui fazendo reflexões, né? Quando eu era criança, eu era uma criança muito observadora. Então, eu sempre tinha o hábito de prestar muita atenção no que estava acontecendo na minha volta. E eu gostava muito de fazer as pessoas se sentirem amadas. Então, eu tinha muito hábito de escrever cartas. Tem muitas pessoas que passaram pela minha vida que têm cartas minhas de quando eu era criança. E eu escrevia cartas, sabe, assim, profundas para as pessoas. Eu percebia quando as pessoas não estavam se sentindo bem. E eu tinha aquela preocupação dentro de mim de melhorar o dia da pessoa, de fazer a pessoa se sentir amada, de fazer a pessoa se sentir acolhida. E desde criança eu fazia isso. Sim, exatamente, Michele. Nós podemos querer o reconhecimento humano, mas não podemos depender desse reconhecimento. O nosso propósito precisa ser feito independente disso. Porque muitas vezes a gente não vai ter, na maioria das vezes, né? Então, eu fui crescendo e eu fui me perdendo dentro do meu próprio propósito que eu tinha naturalmente. Naturalmente eu fazia isso, sabe? E quando a gente chega ali na fase da juventude, onde nós precisamos buscar uma profissão, a gente acaba ficando confuso e ouvindo também aquilo que as pessoas desejam que a gente seja. E como eu sempre tive muita preocupação em querer agradar as pessoas, em querer poder ser útil e aceita, então eu acabei vivendo um momento muito conturbado ali da escolha da profissão. Eu tinha muita clareza desde criança que eu queria ser médica.
E eu falava isso pra todo mundo, que eu queria ser médica, quando eu crescesse eu ia ser médica. E eu prestei um monte de vestibular pra medicina. Fiz o Enem, eu acho que eu participei da primeira turma do Enem. Não tenho certeza, mas se não foi a primeira, foi a segunda. Foi bem no comecinho do Enem. E eu tirei uma pontuação muito boa. Detalhe, gente, eu não era aquela pessoa de ficar estudando, sabe? Eu tinha facilidade para aprender, mas eu não ficava me dedicando muito tempo assim, vou me dedicar ao estudo. Só que quando foi chegando próximo do Enem, eu fiz isso. Eu me dediquei muito ao estudo, tanto que eu queria passar em medicina, então foquei muito nas matérias que tinham a ver com a área que eu queria, né? Química, física, biologia, e estudava muito. E quando eu fiz o Enem, eu me surpreendi, porque eu acertei muitas questões. Eu fiz uma pontuação na parte ali de perguntas e respostas muito boa. E na redação, eu tirei 97 na redação. Para a época, isso era uma pontuação muito boa. Então, 97 na redação, não sei quanto, eu não lembro quantos por cento eu acertei da prova objetiva, mas eu lembro que foi uma pontuação muito boa. Deu, tipo assim, a minha média subiu muito, sabe? Por causa da redação. E aí eu fui preencher o ProUni. Não sei quantos conhecem o ProUni. Nem sei se existe ainda o ProUni. Mas na época você podia escolher 4 opções de curso. E eles iriam avaliar ali a partir do primeiro que você colocou, né? Ordem de prioridade, de acordo com a sua nota. Então, se você não ganhasse o primeiro, eles iam avaliar o segundo. E assim sucessivamente, até se você pudesse ou não ganhar a bolsa, né? De acordo com a sua nota. E eu coloquei em primeiro lugar medicina, obviamente, porque era o que eu sonhava. E aí, gente, acontece o seguinte. Obrigada, Rose. Obrigada, amiga. Acontece que carreguei esse arrependimento por muitos anos da minha vida, viu? Que eu vou contar aqui pra vocês. E algumas pessoas próximas já sabem. Na hora que eu fui fechar a inscrição, né? Que eu já tinha colocado tudo. Coloquei medicina em primeiro. Também te amo, amiga. Um beijo no seu coração. Coloquei medicina em primeiro. Psicologia em segundo. Pois é. 17 anos ali, eu olhei para esse lugar. E tinha, inclusive, eu fiz 2 vestibulares para medicina, né? Para psicologia também, na época. Coloquei psicologia em segundo lugar. E em terceiro lugar, eu lembrei que uma prima minha falou assim para mim: Rafa, por que você não faz comunicação? Nossa, você tem total jeito para comunicação, você fala bem, você tem facilidade para interagir com as outras pessoas, tem muito a ver com você. Aí eu nem sabia ao certo o que era comunicação. Peguei e coloquei em terceiro lugar comunicação. E as outras 2 opções eu coloquei outras bolsas de medicina. Ou seja, tinham 3 opções de medicina na minha inscrição do ProUni. Na hora que eu ia fechar, gente, a inscrição, me veio assim um pensamento: nossa, se eu for fazer medicina, eu vou ter que morar lá em Vitória, porque a faculdade que eu coloquei era em Vitória, no Espírito Santo. Gente, eu fui criada no Espírito Santo. Para quem não sabe, eu sou carioca de nascimento e fui criada no Espírito Santo. E aí coloquei. Na hora eu fiquei com aquele medo de morar fora de casa, 17 anos, né? Aí eu falei: não quero morar fora de casa. Já sei, eu vou colocar em primeiro lugar uma faculdade que eu possa morar em casa e ir pra lá. Gente. Aí eu peguei, troquei, coloquei medicina em terceiro e coloquei publicidade e propaganda em primeiro, comunicação, porque era em Cachoeiros de Itapemirim e eu poderia ir e voltar com facilidade, né? Porque eu sabia que existiam várias pessoas que faziam isso, né? Beleza. Gente, sabe quando você faz sem pensar? Ok, deu ok ali e vida que segue. E, isso era bem no comecinho, acho que foi uma das primeiras a me inscrever no programa. E aí ficava uns 15 dias aberto para você fazer a inscrição, né? Eu não sei, eu não lembro se dava para mexer, para trocar, não lembro, gente. Eu sei que quando saiu o resultado, eu tava muito ansiosa, eu ficava ali atualizando o computador toda hora para poder ver, né, o resultado. E saiu o resultado e apareceu que eu tinha ganhado a bolsa. Eu fui abrir para ver qual bolsa eu tinha ganhado. Eu ganhei a primeira opção que eu coloquei, que foi publicidade e propaganda. Se eu não me engano, eu ainda fiquei em primeiro lugar na faculdade, porque a minha pontuação realmente era muito boa. E aí eu comecei a pular, comecei a comemorar, porque, tipo, eu tinha ganhado uma bolsa de estudo numa faculdade particular, que era super renomada. Então eu comecei a pular de alegria. E aí eu fui olhar, falei: deixa eu ver em que posição eu fiquei nos outros cursos, né? Porque tinha a quantidade de bolsas que eu oferecia por cada turma. Publicidade eu não lembro quanto era. Psicologia eram 5 bolsas, também ganhei. Eu fiquei em terceiro lugar em psicologia, também teria ganhado se eu tivesse colocado em primeiro. Pra minha surpresa, porque eu acho que eu tive pouca fé,
Sabe, dentro de você também pensa assim. Hoje eu vejo isso, que não foi muito a questão de morar fora de casa, foi mais do tipo, se eu coloco medicina em primeiro lugar e não passo, eu vou decepcionar as pessoas, porque todo mundo está esperando que eu ganhe a bolsa. Então, eu vou colocar uma bolsa que seja de um curso que não é tão concorrido, que eu vou ganhar, para que eu não fique, né, decepcionando as pessoas de não ter passado em medicina, que sempre foi muito concorrido, né? Ai, gente, para minha surpresa e para um momento de dor que eu tive quando eu abria o resultado de medicina, eram 10 bolsas que a EMESCAN, é uma faculdade de medicina do Espírito Santo, estava dando, uma faculdade particular, inclusive bem renomada. E eu fiquei em quarto lugar. Em quarto lugar de 10 bolsas. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, paralisada na frente do computador. Só que o que eles fizeram? Eles pularam, né? O meu nome ficou em vermelhinho, eles pularam meu nome e deram para a próxima pessoa, porque eu já tinha ganhado a bolsa em cima. E eu fiquei ali alguns minutos olhando pro computador, pensando no que eu tinha feito, e com a vontade de voltar atrás, né? Óbvio. Só que eu não tinha o que fazer. Eu precisava me contentar com o que eu tinha. E eu lembro que o primeiro dia de aula do curso de publicidade e propaganda, eu estava super desanimada. Para as pessoas que estavam, né, em volta de mim, eu fiquei feliz na escola. Eu lembro que a gente foi chamado lá na frente, porque na formatura, quer dizer, na formatura do terceiro ano, citaram a gente que tinha ganhado bolsa, eu e mais um monte de pessoas da minha escola ganharam bolsas pelo ProUni, então chamaram essas pessoas que tinham ganhado bolsa e tal lá na frente. Eu tava super feliz de estar ali, né, demonstrando muita gratidão, mas dentro de mim tava aquele, poxa vida, por que eu fiz isso? Aquele remorso, aquele arrependimento, sabe? E aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula do curso de publicidade e propaganda, eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Eu não sabia nem o que era publicidade e propaganda. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhava para as pessoas assim e eu não conseguia me conectar com elas, me identificar. Eu, uma pessoa que chego no ambiente e faço amizade com facilidade, eu não estava conseguindo, sabe, assim, me encaixar dentro daquele lugar. Parecia que eu era um peixe fora d'água. E fui para minha turma de comunicação. E a minha turma, ela estava junto com jornalismo, né? Era uma turma muito grande. Tinha, sei lá, umas 70 pessoas na turma. Então, quando eu entrei, já me deu aquele baque de felicidade, porque eu gosto de estar no meio de muitas pessoas, sabe? E eu sentei ali, achei meu lugar, sentei. E um detalhe, que atrás de mim sentou duas irmãs. Elas estavam fazendo um curso também, e uma delas era bolsista também do ProUni. E ela encostou em mim, puxou o assunto comigo. A Laís, quem é mais próximo de mim sabe sobre a Laís. A Laís é minha amiga desde os meus 17 anos. Eu nem sei quanto tempo a gente tem de amizade. Nossa, a gente tem bastante tempo, gente, de amizade, né? Acho que 15 anos de amizade. E a Laís, a gente começou a se conectar ali. Foi a primeira pessoa que eu me conectei. A gente começou a conversar. A gente fez uma amizade e começou a apresentar os professores. Na hora que começou a apresentar os professores, sabe quando você, tipo, ali eu me apaixonei, gente. Em 10 minutos de aula eu tava apaixonada pelo curso. Eu tava tipo, meu Deus, eu quero fazer isso, eu tava encantada. Tinha agência de publicidade e propaganda, tinha matéria de rádio, tinha matéria de TV. Eu tava assim, vivendo um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Quando terminou a primeira aula, né, primeiro dia, que foi mais apresentação, dinâmica e tudo, e eu tava saindo da minha sala, e do lado da minha sala tinha o laboratório dos cursos de humanas, né? Não, não sei se fala humanas, eu posso estar falando besteira aqui. Mas, tipo, do curso de fisioterapia, curso de biologia, não tinha medicina nessa faculdade. Não lembro agora os cursos que usava essa sala. A sala de anatomia. E ali ficavam peças, né? Eles chamavam de peças, mas eram cadáveres. Quando eu tava descendo, eu fui a última a sair da sala nesse dia, quase a última, porque eu fiquei ali até o final, interagindo com a professora, ali eu já tava em casa. Eu tava saindo, descendo, guardando as coisas na minha mochila, assim, acabando de fechar. E quando eu passei em frente, eles estavam tirando uma peça ali de dentro, descendo com ela na maca, né? E ela tava tampada, eu sabia que era um corpo, porque a gente percebe pelo formato do pano, tava tampado. Um detalhe interessante, é que a sala onde eu ficava na minha escola, na faculdade, ela era toda fechada. Não tinha, assim, uma janela, assim, grande, não tinha essa coisa de, né, pra entrar vento e tudo, era uma ala fechadinha, que era uma rampa. Por incrível que pareça, veio um vento, que até hoje eu não sei de onde, imagino de onde seja, e derrubou
simplesmente aquele lençol enorme que estava até o chão. Não era um lençol curtinho, gente, era um lençol muito grande. Levantou e caiu. E eu pude ver a peça, o corpo ali, totalmente exposto. Na hora que eu vi, veio uma ânsia assim dentro de mim, que eu tive que correr pro banheiro. E ali eu falei, Senhor, graças a Deus que eu não passei medicina. Não sei se talvez, né, exercendo ali, tendo mais contato, em algum momento eu iria talvez me acostumar. Mas naquele momento eu percebi que eu não estava pronta para fazer medicina, que o Senhor não me queria naquele lugar. Que apesar de eu ter tomado uma decisão que dizia muito sobre as minhas fraquezas, Deus estava ali dirigindo tudo. Não foi uma coisa aleatória eu ter mudado. E, resumindo a história, a Laís, essa amiga minha que fez o primeiro contato comigo, virou uma amiga muito, muito próxima. E a gente teve a oportunidade de, na época ela era de uma outra denominação, e ela começou a ficar muito curiosa, porque que eu não ia na faculdade na sexta-feira à noite, porque, para quem não sabe, eu sou adventista do sétimo dia. E nós acreditamos na criação de acordo com como ela foi feita, literalmente. E quando você estuda a criação, Gênesis 1, você percebe ali, né, nos primeiros capítulos de Gênesis, que o Senhor criou o sábado como dia separado. Então, diferente do que as pessoas acreditam, que o sábado ele está nas leis morais, nas leis cerimoniais, e que o sábado foi abolido com a morte de Jesus, o que não faz o menor sentido, porque as leis foram escritas pelas mãos de Deus. Como que uma coisa que foi escrita pelo próprio Deus pode ser abolida? E um detalhe muito interessante é que isso vale só para o sábado, né? Porque a maioria de nós cristãos acreditamos que é pecado matar, que é pecado roubar, que é pecado adulterar. E por que a gente acredita que o sábado foi abolido? Não faz sentido, não tem base bíblica. Você não acha isso escrito em lugar nenhum. Não houve essa mudança. Essa mudança foi completamente humana. Foi feito humanamente por questões humanas e para beneficiar o humano, mas não houve essa mudança de Deus, de que não, agora vai passar a ser o domingo. Eu até desafio você que está aqui no meu Instagram, que assistir essa live, se você encontrar um texto bíblico que diz que o dia de guarda é o domingo, eu te dou um presente. Vou te dar um presente, mandar para sua casa, um presente de um valor bom, tá? Se você achar um texto bíblico que diz que o dia de guarda é o domingo. Não existe. Eu tô falando de convicção porque não existe. Mas se você achar, tá aí o desafio. Então, e detalhe, o dia pra gente, né, começa a partir da 0 hora. Só que, olha, quando Deus criou o mundo, não tinha relógio, gente. Adão e Eva estavam ali. Ele precisava colocar elementos da natureza para que os seres humanos soubessem quando o dia termina e quando o dia começa. Então, quando estudamos Gênesis 1, também é muito nítido você ver que o dia começava ao entardecer, ou seja, o anoitecer era o começo de um novo dia, e o entardecer era o findar de um novo dia. Então, a partir da noite, um novo dia se começava. Não às 0 horas, né, que isso também foi horário humano e comercial, que nós temos até hoje. É claro que eu vivo hoje conforme a cultura, né? A gente vive conforme o humano vive, porque senão a gente vai ficar muito fora da casinha. Mas sobre guardar o sábado, que é um pedido do Senhor, nós que somos adventistas do sétimo dia, guardamos de acordo com o horário que o Senhor estipulou. Ou seja, nós começamos a guardar o sábado a partir do pôr do sol de sexta-feira, porque ali já começa um novo dia. Então, eu tinha aulas à noite, não ia para as aulas na sexta-feira. E eu tinha graças a Deus que as matérias que eu tinha na sexta também eram matérias que eu tinha outro dia. Então eu conversei com os meus professores, um deles super me apoiou para que eu pudesse, me dar presença, me dar coisas que pudessem, né, me ajudar para que eu não ficasse reprovada, mas o outro não. O outro, ele foi bem, era o meu professor de antropologia. Ele foi bem rígido, ele falou, não, Rafaela, eu não vou te ajudar, eu não posso te colocar numa situação de privilégio, então vai ser de acordo com o que for. E eu expliquei para ele que eu não podia ter mais de 50% de falta na matéria, porque senão eu perdia minha bolsa. Se eu ficasse reprovada em alguma matéria, eu tinha o risco de perder minha bolsa. Então tinha alguns requisitos que eu não podia fazer. Enfim. E essa minha amiga, ela começou a observar isso e ela ficou muito curiosa. Por que você não vem nas aulas?
na sexta-feira. E eu comecei a explicar para ela. Eu comecei a levar a Bíblia para a escola, para a faculdade. E eu comecei a abrir a Bíblia com ela. E ela pegou e falou, eu falei, você aceita o estudo bíblico? A gente começou a fazer um estudo bíblico. E eu comecei a explicar coisas, e tinham coisas que ela falava, nossa, eu não sabia disso, não era só sobre o sábado, sabe? Muitas outras coisas ela não sabia. E uma pessoa que já havia sido criada numa família evangélica desde criança, e muitas coisas não sabia da Bíblia. E ela cada dia mais curiosa, cada dia, e ela aceitou muito fácil o sábado. Ela falou, não, realmente, o sábado é o dia de guarda, nós deveríamos guardar o sábado. E aquilo foi me motivando muito, sabe? A gente também organizou na faculdade um pequeno grupo para os adventistas que estudavam ali, para a gente se fortalecer. Mas eu lembro, gente, que para minha decepção iam pouquíssimos, sabe? Inclusive, eu cheguei a conversar com o reitor, eu cheguei a conversar com o coordenador do curso, para que eu pudesse conseguir ter ajuda nessa questão da sexta-feira, porque existe uma liberdade religiosa meio fake, né? Porque quando se é para respeitar uma crença, uma doutrina, a gente não tem muita abertura, principalmente que diz respeito a esse ponto em relação ao sábado. Mas, enfim, não havia conseguido nada. E eu gosto de contar essa história porque é uma história que motiva as pessoas a serem fiéis. Quando você decide ser fiel a Deus, o Senhor, Ele vai te honrar. E às vezes pode ser em algo que você não necessariamente aquilo que você deseja. Mas você precisa entender que o Senhor, Ele não está preocupado com que curso você vai fazer, com o quanto você vai ganhar de salário. Ele está preocupado com a sua salvação. Então, às vezes, honrar, né, ser honrado por Deus não necessariamente vai ser ter vitórias aqui nesse mundo, né? Porque é muito fácil chegar e falar, nossa, mas eu obedeci a Deus e tive vitória. Eu fui fiel e conquistei isso. E quando você parece que você está sendo fiel e só está perdendo as coisas, né, aqui nesse mundo. Então a gente precisa ter na nossa mente que o nosso lugar não é aqui. Que o Senhor, Ele vai nos honrar e Ele já nos honrou, nos permitindo viver a vida eterna através da cruz do Calvário. Então eu não sou fiel para ter a honra de Deus apenas. Eu sou fiel por gratidão a Deus, pelo que Ele já fez por mim. E se Ele me der alguma honra, algum mérito por isso, que bom, nossa, eu vou ficar muito feliz. Mas a maior honra Ele já me deu. Eu já fui honrada por Jesus na cruz do Calvário. Então, hoje eu não posso ter esse pensamento de, eu vou fazer isso para que Deus me dê aquilo. Sabe, essa barganha com Deus? Não, eu já tive o máximo de Deus. Deus já me deu. Obrigada, Sueli, pelos parabéns. Então, voltando à história, chegou o final do primeiro semestre e, para minha surpresa, eu perdi a prova de antropologia porque ele não aceitou colocar a prova no dia que eu iria. Obrigada, tia. No dia que eu estaria na aula, né? Ele me deu a prova no dia que eu não estava. E eu lembro que na quinta-feira, se eu não me engano, era a aula desse professor. E a gente desceu conversando, e eu tentando convencer ele a me dar a prova, né? E ele falou assim, Rafaela, eu tenho uma proposta para te fazer. Olha, você nem vai precisar fazer a prova. Você vem na aula, na sexta-feira, amanhã, e você só senta lá atrás. Você não vai fazer a prova, você não vai fazer nada. Você não vai estar pecando, porque você vai sentar, você vai ficar lá, quietinha. E eu vou ver você, além de eu te dar todas as suas presenças, eu vou te dar nota máxima na prova sem você ter feito nada. Sem você precisar fazer a prova. Bem tentador, né? E eu pensei, só que dentro de mim não existia a possibilidade de eu aceitar isso. Eu tinha uma convicção muito forte, como eu tenho até hoje, sobre o que eu deveria fazer. Ser fiel a Deus era algo que eu tinha muito, assim, impregnado dentro de mim. Não tinha como ser diferente. E eu fiquei ali ouvindo tudo que ele tinha para me falar. E quando foi... não, isso era uma segunda-feira. Isso era uma segunda-feira. A aula dele era segunda e sexta. Aí, quando ele terminou de falar, ele falou assim, estamos combinados? E estendeu a mão para mim, para eu apertar a mão dele, né? Em sinal de compromisso. Eu apertei a mão dele e falei assim, até a segunda, professor. E fui embora. E aí ele ficou assim, olhando, né? Balançando a cabeça negativamente, do tipo, nossa, que burrice, né? Porque a chance dela... Eu não fui na aula sexta-feira. Aí você pode estar perguntando, nossa, mas o que isso tem a ver, né? Bom, a gente entende que o sábado foi feito para termos uma conexão com Deus e não para a gente alimentar os nossos próprios prazeres. A faculdade não tinha a ver com o meu lado espiritual e nem com conectar com Deus. Era algo para agregar na minha vida profissional, no meu eu. Então, sim,
não estudar, não fazer, não trabalhar, são coisas que nós deixamos de fazer no horário do sábado para que a gente possa se conectar com Deus. Então, quem guarda o sábado não trabalha ao sábado, não estuda ao sábado, não faz coisas que tenham a ver com este mundo, mas sim, a gente serve. É o dia que, na verdade, a gente mais trabalha para outras pessoas e para o Senhor. Tudo que tiver relacionado à ajuda para o outro, você pode sim fazer como Jesus fez. Jesus trabalhou no sábado, ajudando outras pessoas, curando, pregando. Então, é um dia que a gente se ocupa muito em fazer coisas que é para o outro, não coisas que são para mim, coisas que são para a minha vida. Enfim. E aí, quando chegou na segunda-feira, ele me chamou na mesa dele e falou: você não veio sexta-feira, né? Eu falei: pois é, professor, eu não vim. Ele falou assim: tá bom. Aí ele pegou, assim, tirou do jaleco uma chave, deu na minha mão a chave, e eu fiquei, tipo, sem entender, né? Ele falou: isso aqui é a chave do meu armário. Você vai até lá, no meu armário, na sala dos professores, pega a prova, senta na sala tal, ele me deu a numeração da sala, e faz a prova lá. Daqui a pouco eu vou lá ver você. Eu fiquei, tipo, paralisada, sem acreditar naquilo. Peguei a chave, e eu lembro que eu fui descendo as rampas chorando e agradecendo a Deus. Porque, na verdade, aquilo foi um teste que ele fez comigo. Ele estava pensando assim: vamos ver se essa menina é fiel mesmo a Deus. Vamos ver se ela é fiel aos princípios dela. E quando eu não permiti me corromper, quando eu mostrei para ele que realmente era fiel, ele percebeu que eu era realmente íntegra, que eu era fiel. Eu não tô falando isso pra mim, sabe, vangloriar não, gente, porque eu sou pecadora. Mas ele percebeu que podia confiar em mim, porque eu era fiel a Deus, então eu era confiável. Ele me deu a chave do armário dele. Eu podia, tipo assim, né, se eu quisesse, se eu não fosse confiável, eu podia colar, eu podia levar alguma coisa, porque ele deixou eu fazer a prova praticamente sozinha. Mas ele tinha convicção de que eu não ia fazer aquilo, porque ele percebeu a minha índole, ele percebeu, não, se ela é fiel a Deus, ela é uma pessoa confiável. E aquele professor, ele me deu as presenças que eu precisava para passar, porque nota eu tinha. Ele me deu as presenças que eu precisava. E eu fui a que tirei a nota mais alta na prova de antropologia daquele semestre. Inclusive, ele fez questão de falar isso em sala de aula. Ele pegou a minha prova e falou assim: Rafaela só assiste 50% da minha matéria. E ela foi a que tirou a nota mais alta aqui da turma. E, tipo assim, as notas foram baixíssimas, porque era uma matéria muito complicada e muito diferenciada de tudo o que a gente já tinha visto na escola, né? Então, vale muito a pena sermos fiel a Deus, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. E eu me pergunto hoje, e se nada disso tivesse acontecido? Eu tomei uma decisão sem saber que isso ia acontecer. Na minha cabeça, eu estaria reprovada na matéria. Mas dentro de mim, eu tinha certeza que de alguma forma ou de outra, o Senhor ia solucionar esse problema. Se eu não conseguisse terminar o curso, eu não estava assim desesperada, eu estava triste, mas sabe, eu não estava assim me preocupando ao ponto de desistir. Eu estava convicta. E eu gosto de lembrar disso. É bom me ouvir falando sobre isso, porque às vezes a gente acaba se esquecendo do que Deus já fez por nós, das maravilhas que Ele já fez na nossa vida. Esse é um testemunho que eu gosto muito de contar. E é um testemunho que tem muito mais coisas, porque essa minha amiga, alguns anos depois, eu acredito que 6 anos depois que nós terminamos a faculdade, 5, 6 anos depois, ela aceitou a verdade bíblica. Não estou falando de religião, estou falando da verdade. Existe uma verdade. Para de acreditar que, Deus, ele está em todas as formas de religião. Deus está em todas. Não, Deus não está. Sabe? Deus está assim com muitas pessoas que estão ali, mesmo que na mentira, mas elas estão de forma sincera. Sim, Deus está com essas pessoas, mas Deus não está com esses líderes que sabem que eles estão ali profanando o nome de Deus e pregando mentiras para as pessoas. Pessoas que têm acesso e que sabem da verdade e ficam enganando outras pessoas. Que a palavra de Deus diz que muitos chegarão para perto de Deus e falarão assim: Senhor, em teu nome realizei milagres. Senhor, obrigada, feliz aniversário, obrigada pelos parabéns. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor irá olhar para essas pessoas e irá falar assim: olha, afaste de mim porque eu não vos conheço. E aí você pode estar pensando: Rafaela, mas como que esse povo faz milagre, expulsa demônio em nome de Deus e dá certo? Gente, o diabo também faz prodígios, se você não sabe. Inclusive, ele coloca muitas enfermidades, e se ele coloca, ele pode tirar.
Então a gente não pode olhar apenas para o que as pessoas fazem. A gente precisa olhar para a vida delas. Tem coerência com a palavra de Deus, a vida delas? Elas andam conforme a verdade do Senhor? Elas andam coerentes? Porque se elas não vivem assim, não faz sentido Deus estar usando pessoas que desobedecem, que não vivem de acordo com o propósito do Senhor. Então nós precisamos ter esse discernimento. É muito sério isso. Nós estamos vivendo os últimos minutos da história deste mundo. Eu não poderia estar aqui e não fazer um apelo ao seu coração. Sabe por quê? Porque eu sou muito grata a Deus por mais um ano de vida que Ele me concedeu. Eu sou muito grata porque hoje eu estou formando 33 anos de vida. E agora o que eu viver daqui para frente vai ser 33 anos e mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias. Mas até aqui o Senhor me concedeu a graça de viver 33 anos. Então, a forma que eu tenho de agradecê-lo nesse dia é falando aqui a verdade. É trazendo para você o sentimento de que você precisa pesquisar, você precisa estudar a Bíblia, sabe? Para de ficar acreditando no que as pessoas falam, vai estudar a Bíblia, porque a palavra de Deus diz muitas verdades que estão sendo pregadas erradas. Eu dei um exemplo aqui para vocês do sábado, que a maioria das igrejas guardam o domingo e falam, não, porque Jesus ressuscitou no domingo. Aonde que está escrito na Bíblia que só porque Jesus ressuscitou no domingo, o domingo passou seu dia de guarda? Quando, na verdade, durante o sábado, ele estava descansando. Já parou para pensar que o Senhor descansou? Ele podia ter ressuscitado no sábado. Por que ele não fez isso? Ele descansou ali no sábado. Então, não existe nenhum argumento bíblico para essa mudança do sábado para o domingo. O sábado, ele foi feito por Deus, na criação. E ali não havia judeu, não havia europeu, não havia nada, havia seres humanos. O sábado não foi criado para os judeus ali, quando Moisés estava atravessando o deserto, não. O sábado foi criado da criação. Ele é um presente de Deus para nós. E eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, mas não importa, eu posso adorar a Deus qualquer dia. Não, a gente tem que adorar a Deus os 7 dias da semana, concordo. Mas o sábado é um dia especial. Eu quero te propor aqui um teste. Você que está aí, assim, um pouco incrédulo ainda, e eu tenho certeza que você pode e deve pesquisar sobre o sábado na Bíblia, você vai com certeza ser convencido pelo Espírito Santo de Deus de que o sábado é o dia de guarda, mas eu quero te propor um teste aqui. Tira um dia, um sábado, para adorar o Senhor. Tira um sábado para se desligar do mundo externo e se conectar com Deus. Depois me conta se não foi diferente. Depois me conta se não foi diferente de qualquer outro dia que você parou para fazer isso. Porque o sábado, ele é um dia diferenciado. Quando a gente vai chegando próximo à sexta-feira, eu vou chegando próximo à sexta-feira, assim, os horários que vai começar o sábado, né, que é o horário do pôr do sol, eu começo, o meu corpo muda. O meu corpo parece que vai entrando em stand-by, assim, sabe? Vai desconectando. Me dá um cansaço bom, assim, de tipo, nossa, é sábado. Sabe? É um negócio assim, gente, que não tem como explicar. Só você vivendo o sábado para você entender o que é esse dia. É um dia diferenciado, porque quando nós lemos Gênesis, diz que o sábado foi santificado, separado. Então não é qualquer dia. Deus não fez isso durante os outros dias. Ele fez aquilo para o sábado. E olha, eu vou falar aqui algo para vocês. Se você quiser estudar mais a fundo sobre isso, eu estou aqui me colocando à disposição. Só me mandar um direct que eu vou te ajudar, vou trazer um estudo para você sobre isso, para que você possa aprofundar. E não só sobre isso, se você tem interesse em conhecer mais da palavra de Deus e querer saber mais, estudar, eu posso estar te oferecendo esse estudo de forma totalmente gratuita, tá? E online. Mas o sábado é o selo de Deus. Pois é. O sábado é o selo de Deus. No final dos dias deste mundo, o sábado vai ser o que vai diferenciar o povo de Deus daqueles que aceitarão a marca da besta. Rafaela, do que você está falando? Pois é, você quer entender mais sobre isso? Você quer que eu te ajude a compreender isso à luz da palavra de Deus? Eu não estou falando de religião aqui não, gente. Estou falando da palavra de Deus. Posso te ajudar a entender. Então, entenda uma coisa. O Senhor, Ele não vai te salvar sobre o que você conhece. Ele vai olhar para as oportunidades que você teve para conhecer. E agora é uma oportunidade que você está tendo. O que você vai fazer com ela? Você vai ignorar?
Você vai permitir que a sua prepotência, que o seu orgulho tire de você a oportunidade de saber a verdade? Ou você vai correr atrás disso? Olha, eu vou falar para vocês que essa live ela fugiu completamente do que eu tinha planejado aqui de fazer para vocês durante esse dia. Eu ia terminar a live falando de outra coisa e foi para um lugar totalmente diferente. E eu estou muito feliz por isso. Porque se existe aqui se eu tenho uma audiência, se eu posso, né, falar a verdade para essa audiência, por que não fazer? E principalmente hoje, que é o meu aniversário. Uma forma de agradecer a Deus por Ele ter me permitido viver na verdade, por Ele ter me concedido a oportunidade de conhecer e eu ter agarrado. Você também pode fazer isso, eu tenho certeza disso. E eu quero aqui agora terminar falando o seguinte. Você que é minha seguidora, agora é só para as mulheres, você que tem aí tido uma dúvida, será que terapia para mim? Será que eu devo fazer terapia? Mas eu acho que terapia é uma coisa que eu não preciso, que é só para quem tem problema. E às vezes você fica assim, com medo de investir num valor alto em terapia e você não se identificar. Então eu tenho aqui uma oportunidade para você que deseja fazer terapia, que deseja ter uma experiência, mas que ainda não está totalmente confortável, ou que você já fez terapia, mas você gostaria de se aprofundar mais em autoconhecimento. Eu acabei de abrir agora, nesse momento, a mentoria em grupo Resgatando os Valores do Feminino. Nessa mentoria, você vai aprender sobre a sua função como mulher, como coisas que acontecem com você, como ansiedade, procrastinação, falta de senso de utilidade, tem a ver com a sua energia feminina. Tem a ver com o seu feminino, que você não está usando como deveria. E a gente é muito condicionado a olhar para o feminino como um sexo privilegiado, como, não, mas eu tenho que ser empoderada, eu tenho que ter força. E a gente deixa de usar o nosso feminino para o que o Senhor criou, que é muito simples. Então, nessa mentoria, eu vou pegar a sua mão e vou te ajudar a entender a função de um feminino saudável. Você vai conseguir perceber o que você está fazendo de errado como mulher na sua vida e você vai ter a chance de fazer da forma correta. E você vai ter a oportunidade de fazer um raio-x da sua vida. Analisar a fundo aonde você está acertando e aonde você está errando. E eu também não vou parar por aí. Vou trazer ferramentas onde vão te ajudar a fazer essa mudança. Porque entender, às vezes você já até sabe. Mas tá, Rafaela, e agora o que eu faço com isso? Não, você vai ter formas de aplicar para viver essa verdade. Eu vou estar fazendo ali em grupo, porque é uma mentoria de grupo, basicamente o que eu faço no individual com as pessoas. Vou estar usando ferramentas que eu uso no individual com as pessoas. A diferença é que você vai estar em grupo. Serão 4 encontros pelo Zoom, comigo, ao vivo, encontros de até 90 minutos, todas, uma vez por semana à noite. Esses encontros serão gravados e você vai poder assistir quantas vezes você quiser de novo, porque você vai ter uma plataforma para isso. Além disso, nós vamos ter uma comunidade exclusiva no WhatsApp, onde você vai poder perguntar, vai poder tirar suas dúvidas, vai poder conversar ali sobre o que está acontecendo com você durante a semana, como está sendo aplicar as coisas. E além disso, você, se fizer a inscrição até amanhã na mentoria, você vai ganhar um atendimento individual comigo de 60 minutos, onde eu vou estar aplicando uma ferramenta exclusiva do individual em você e com você, tá bom? E aí você deve estar pensando, tá bom, Rafaela, muito interessante, mas não tem dinheiro para isso, não quero, não tem como, eu gostaria, mas não tem dinheiro. Gente, quando eu falar para vocês qual é o valor do investimento, vocês vão, sabe, porque é um valor que muitas vezes você gasta aí fazendo uma compra semanal para sua casa. Às vezes, quando você sai com a sua família para comer uma pizza em família, você gasta um valor desse, dependendo de onde você vai. Então, assim, é um valor que eu tenho certeza que você tem, sim, condições de investir. E de estar comigo nessa mentoria. Priorize aquilo que é prioridade. Não adianta você ficar aí, sabe? Mas não, agora não. E sempre botando outras coisas como prioridade. Vai chegar um momento em que você vai estar com tantos gatilhos e a sua vida vai estar tão adoecida que aí talvez essa mentoria nem adiante mais para você, entendeu? Vai ter que ser algo muito mais profundo. Então, aproveite essa chance agora, como eu falei, olhe para as oportunidades que o Senhor tem colocado na sua vida. O valor de investimento nessa mentoria é
397. Você pode dividir em quantas vezes você quiser no cartão. E pode, inclusive, pagar à vista se você quiser também, tá? Então, assim, gente, é a sua chance. Encaminha essa live para outras pessoas. Eu vou estar deixando o link dessa mentoria nos meus stories, para você clicar lá e já adquirir. As aulas começam no dia... Deixa eu até olhar aqui no calendário, para eu não falar bobagem. As aulas vão começar, se eu não me engano, no dia 20 de julho. Ai, gente, eu não sei achar o calendário no celular do meu marido, aqui é muito confuso o celular dele. Mas eu acho que eu estou falando aqui para vocês a data certa. Vai começar no dia 20 desse mês as aulas. Então corra, faça a sua inscrição, porque eu não vou deixar aberto muito tempo. E eu também tenho um limite de pessoas que eu não quero alcançar muita gente, porque eu quero dar conta de entregar uma mentoria ótima para você, tá bom? Então é isso. Vou encerrar aqui essa live de aniversário. Foi muito bom passar esses momentos aqui com vocês. Vou pedir um favor de aniversariante. Se você entrou no meio da live, assista ela desde o começo. Se você gostou dessa live, compartilhe com outras pessoas, tá bom? E se você gostaria de me dar um presente de aniversário hoje, eu vou te pedir uma coisa. Faz um print aqui dessa live, me marca nos seus stories e conta ali o que você gostou, o que chamou sua atenção. Eu vou até fazer um print de mim mesmo aqui, peraí. Pronto, eu mesma fiz um print de mim aqui, porque eu tô muito feliz de ter postado esses primeiros momentos aqui com vocês, tá bom? Olha, vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam, o link da mentoria vai estar nos meus stories. Corra lá, adquira, não perca essa oportunidade de mudar a sua vida de 180 graus, tá bom? Tchau!